a minha análise completa de The Walking Dead. Agora que a gente termina essa primeira etapa da história, agora que a série principal termina, sim, chegou a hora de fazer uma análise completa do que ela representa, o que significa, quais são os pontos altos e pontos baixos, temporada por temporada ali em resumo, em que agora sim dá pra dar um veredito final, mas ao mesmo tempo não final, porque a história continua. Enfim, vamos fazer essa análise completa aqui, talvez um dos vídeos mais importantes do canal, né? Se você quer ver, se você quer entender, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo muito importante pra falar de The Walking Dead, que é justamente a minha análise completa da primeira à 11ª temporada de The Walking Dead. Sim, você deve perceber que tem muita coisa pra falar, então já vamos direto ao ponto. Clica aí nesse like que é muito importante, se inscreve no canal que a gente vai continuar cobrindo muito sobre o universo da série e também sobre outras. E claro, se você quer garantir uma camiseta como essa ou outras aí que a gente tem da série, ou as nossas caixas do drop ali de impressão 3D, o link tem embaixo na descrição, cola lá e vai pegar a sua. E seguinte, eu já quero começar isso aqui com o trailer do final, né? O trailer da última parte desse final de The Walking Dead, pra gente começar a falar de fundo o que essa série representa. De início, eu não posso deixar de falar o quanto ela foi, e é importante pra mim, que sempre, aparentemente, vai ser a melhor série existente pra mim, por tudo que eu vivi com ela, todas as experiências, desde a produção de cenas, as gravações de cenas que eu acompanhei, amizades com pessoas da produção, visitas aos cenários, dentro dos estúdios, e até ter participado do evento final da série, que foram conquistas extremamente épicas pra mim, que não tem como não influenciar no quanto eu gosto da série, simplesmente não tem como. Mas claro, tirando essa parte, como um fã, na minha opinião, ainda assim temos uma série incrível. Mas óbvio, se tratando dos pontos completos de uma série principal, a gente tem uma história com altos e baixos, mas que no geral isso se deve muito pelo seu tamanho. The Walking Dead é uma série muito grande, e se tem uma coisa que é fato, é que uma série, quando ela é muito grande, em algum momento ela vai desandar, isso é algo óbvio. Só que o mais impressionante pra mim em The Walking Dead é a capacidade de cair e levantar de novo, sendo no geral, pelo menos que eu conheço, a única série desse tamanho que conseguiu não se autodestruir, a ponto assim de não existir ninguém que assiste mais. No Brasil, a partir ali, principalmente da 7ª, 8ª temporada, The Walking Dead decaiu muito, muitas pessoas deixaram de assistir, mas muitas pessoas se mantiveram fiéis. Só que esse foi um fenômeno em sua maior parte no Brasil, porque nos Estados Unidos a série se manteve muito mais em alta do que aqui. Isso mesmo. A gente tem uma série que, na sua mais do que a primeira metade, segue muito sólida. E depois, quando ela começa a dar uma desandada, ela cai, levanta, e até a gente chegar nesse último episódio. O último episódio da série, pra algumas pessoas aí, representa um pouco disso. Um episódio final que pra alguns tinha caído muito as expectativas do que poderia acontecer. Muita gente nem esperava algum aparecimento épico, alguma coisa. E mesmo assim, no finalzinho, fechou em cima. Porque a própria série já tinha deixado claro que não terminaria a história ali. Por isso eu trato a série principal como um começo, mas vamos falar do começo dela em si, né? Vamos por temporadas. Temporada 1, a gente tem uma ideia muito interessante e inovadora pra época que lançou, né? De um apocalipse zumbi que toma o mundo, de muito foco na sobrevivência, muito foco na escassez de coisas e tudo mais, mas que logo já na primeira temporada a série já apresenta esperanças pra que isso se resolva, lá com o CDC, mas ao mesmo tempo quebra todos os padrões de histórias que já tinham sido contadas na época, que tem cura, que tem resolução rápida e tal, simplesmente destruindo todo o sonho de se resolver tudo, com a explosão lá do CDC. E aí vamos falar da temporada 2. Ali a gente tem meio que uma sensação de recomeço na história, onde vão começar a tentar realmente a sobrevivência, com o benefício da ajuda ali na fazenda do Hershel e sua família. E que sim, essa segunda temporada pra mim é uma prova de que com pouco orçamento e pouquíssimos cenários de gravação, se pelo menos com isso você tiver um roteiro bom, dá pra ir longe, bem longe. A segunda temporada é literalmente, pra maioria das pessoas, inclusive, uma das melhores temporadas da série e uma das mais simples na produção. E que tem marcos importantes que eu não posso deixar de falar, que são as primeiras grandes mortes importantes. A mais triste de todas, a da Sofia em si, que é a primeira vez que você vê um impacto tão grande na série. E também temos a morte do Shane, que é um impacto ali na questão da amizade e tudo mais, é meio que a morte do primeiro antagonista, né? E vamos seguir pra falar da temporada 3, que aqui sim, na minha opinião, temos um grande reset. Aqui sim é como se um novo apocalipse
apocalipse começasse. Todas as esperanças, seja de conseguir uma cura, ou seja de recomeçar em um local afastado e tudo mais, ter um lugar, elas acabaram no final da segunda temporada, com a destruição da fazenda e tudo mais, e aqui eles recomeçam. Aqui é um ponto que a gente tem precariedade bem grande, é inclusive um dos melhores momentos de The Walking Dead pra mim, esse ponto da prisão. A gente, claro, também tem o incremento do aparecimento do primeiro grande inimigo, né, o primeiro grande vilão da série mesmo, que tem o seu grupo ali e tal, que vem junto com a primeira comunidade bem organizada da série também. É um impacto, é novidade, é muito bom isso. Falando em impacto, é uma temporada muito impactante também, que vem com 3 mortes importantes. Temos a quebra da família Grimes ali com a morte da Lori, mas que vem com uma nova esperança, que é o nascimento da Judith. Temos a quebra do que restou da família Dixon ali, né, com a morte do Merle, o irmão do Daryl, que é bem triste, bem pesado pro personagem. E temos a morte de uma personagem que é a Andrea, que aconteceu de fato em um momento que não era pra acontecer, se basear na história original, mas pela forma como construíram ela na série, pra muitos foi uma morte correta, porque ela foi bem construída de uma forma muito detestável, né? Então assim, se tiver algum errinho na terceira temporada que eu poderia falar, é a construção da Andrea poderia ser bem melhor, transmitindo menos raiva pra gente. E vamos falar da temporada 4. Essa temporada tem finalmente a primeira resolução de grande disputa entre grupos, que é a disputa ali entre o grupo do Rick contra o governador, que resulta na morte mais traumatizante da série até ali, que é a morte do Herschel, que foi algo assim que quem viu na época que lançou chorou demais, ou simplesmente ficou parado, travado na televisão. 1 hora depois que o episódio parou, você ainda ficou parado processando. Então, incrível como essa história foi feita, e foi um dos momentos que já foram consagrando The Walking Dead muito em alta. E claro, a gente tem um novo reset com a destruição da prisão, um novo ponto em que tem que começar tudo do zero, eles ficam sem casa, e aí que é apresentada pra gente uma nova perspectiva de sobrevivência, mas que na verdade era uma grande armadilha, que vem a se tornar o novo inimigo, encerrando com um dos maiores cliffhangers de final assim. O final da 4ª temporada gerou uma ansiedade gigantesca tão grande que fez com que o primeiro episódio da 5ª temporada fosse o com maior audiência no lançamento da série até hoje. Além, a gente vale destacar uma resolução pro Terminus, que é algo muito aterrorizante, muito forte, intenso. Os caras canibais abatendo o pessoal igual um animal, a série vai subindo no seu nível de visceral e terror e tudo mais. Só que ao mesmo tempo uma resolução de Terminus até que rápida, mas assim, não chega a ser rushada, sabe? Além também a gente tem a consagração de personagens bem importantes entrando pro grupo. E em meio a várias coisas eu preciso destacar a volta ao ambiente urbano, a volta a Atlanta, porque The Walking Dead tava completamente rural por todo esse período de tempo. Isso aqui dá um frescor novo na história, com um arco bem importante da Beth e que tem um resultado bem relevante, que é a morte trágica dela. Relevante não significa que é bom, né? É bem triste. E é justamente por isso, por esse impacto emocional que tem, e também pela incrível, sensacional interpretação dos atores aqui, tudo ficou bem emocionante, tudo continuou forte, continuou no nível do Walking Dead. Pra fechar, temos um ponto bem importante também, que é uma grande novidade, a chegada de Alexandria, sendo meio que a segunda comunidade bem organizada, mas meio que a primeira comunidade que a gente vê tão bem e tão grande e organizada assim, que as pessoas acabam por viver ali como se nada acontecesse ao lado de fora, não tivesse acontecendo um apocalipse. É um dos primeiros momentos de The Walking Dead que se sente paz e tudo mais. Eu lembro de assistir isso na época, ver o grupo do Rick chegando ali, questionando as coisas, e eu falar, não gente, pelo amor de Deus, vocês já lutaram demais, vamos descansar um pouquinho, ó, que casa boa, tem água, coisa linda, descansa, deixa eu ver um episódio só de vocês descansando. Mas não, a gente tem um final de 5ª temporada com grandes problemas de adaptação, não adaptação questão de quadrinhos, adaptação dos personagens em Alexandria, e um final de temporada que, pelo menos na minha opinião, naquele momento ali era o final mais fraco de temporada, tipo, contando da 1ª até a 4ª, né? Mas aí vamos seguir pra falar da 6ª temporada, porque ali é a prova de que The Walking Dead nunca ia deixar os personagens sem inimigos, por mais que fossem inimigos temporários e tudo mais. A gente tem a chegada dos Wolves, que já são estabelecidos no final da 5ª temporada, mas que atacam mesmo aqui na 6ª. A gente tem a maior horda e o maior ataque de zumbis visto até então, com construções de laços muito importantes que geraram apego na gente que assistia, por exemplo, o Rick e a Jessie aí, mas outros que geraram muita raiva na gente, mas que no geral tudo é quebrado e apagado da história com essas mortes bem importantes, além do tiro no olho que o Carl toma, né? Um ponto que eu preciso falar também, pausando essa análise rapidamente, é que eu não vou falar todos os acontecimentos da série aqui não, tá? Não é um resumo da série, eu tô falando os mais importantes, os pontos bem chamativos que agregam pra essa análise mais resumida de cada temporada, que no geral não nos dá paz, né? Com a pausa de um inimigo, a gente já tem a chegada de novos, que são os salvadores, que começam a aparecer aos poucos, e obviamente a história deles gera uma conclusão de temporada incrível, nos apresentando o líder desse grupo, que é o Negan,
Negan, o maior vilão de toda a série, a gente precisa destacar isso aqui, que nos rende o maior cliffhanger de um final de temporada de série. Final de temporada que mostra ele matando uma pessoa e a gente simplesmente vai ter que esperar pra descobrir. Essa época aí foi a mais agoniante da série. A mais agoniante de esperar a próxima temporada começar da série. Tipo, mais do que o término, mais do que qualquer coisa. Porque simplesmente é o único momento da série que a gente tinha certeza absoluta que no começo da próxima temporada alguém bem importante ia morrer. Porque todos esses personagens eram importantes. Então a sexta temporada é uma temporada muito completa. Só que aí a gente chega na sétima. A sétima temporada de The Walking Dead. Que o melhor episódio dela é o primeiro. Que começa destruindo o coração de todos com literalmente, na minha opinião, o momento mais pesado de toda a série. O momento mais emotivo, o momento mais forte e intenso de toda a série. Que a série tá extremamente de parabéns e vai pra sempre estar de parabéns por ter feito uma cena tão emocionante e pesada assim. É triste pela perda dos personagens, mas é coerente pra história. Precisavam se morrer pessoas importantes pra série continuar mostrando que ninguém ali tava imune. É isso mesmo. The Walking Dead sempre foi sobre sobrevivência, mas também sempre foi sobre mortes e não é ali que ia parar. Só que é depois disso que a série começa a dar a sua maior desandada. A primeira vez, na minha opinião, que a série perde mais a mão. Talvez ali até o Daryl preso com o Negan é tolerável, mas depois, principalmente ali a partir do episódio 6, que é a chegada da Tara e Oceanside, que é o episódio que o Heath desaparece e tal, a partir desse episódio a série enfraqueceu muito. Foi a partir daí que várias pessoas, principalmente aqui no Brasil, começaram a pular fora da série. Começaram, né? Não foi um marco principal. Mas a sétima temporada, principalmente na sua segunda parte, é bem fraca, com história lenta, CGI horroroso, com um final, na minha opinião, legal, mas nada mais do que isso, né? Com a treta ali em Alexandria, a chegada triunfal da Shiva, a tigresa, matando e tal, mas, assim, nada que comparasse com o final das outras temporadas. E aí, vamos falar do problema de The Walking Dead. Pra mim, o maior problema de The Walking Dead agora. A oitava temporada. A guerra contra o Negan e os Salvadores, que tinha tudo pra ser a maior guerra, uma das maiores guerras que a gente poderia ver em séries de TV. Foi, assim, a maior guerra da série em tamanho, em tempo de duração e tal, mas muito mal executada. Os próprios atores, Andrew Lincoln e Jeffrey Dean Morgan, são as pessoas que carregam a temporada nas costas. As suas atuações e as cenas de ação deles são os benefícios ali, sendo que o resto todo é cheio de desastre. Com o grande ápice, né, a pior decisão existente de The Walking Dead, na minha opinião, que eu sempre falo, que foi a morte do Crow, né? Ele tava sendo pouquíssimo aproveitado nesse momento, mas poderia ter mais proveito, e foi uma decisão completamente de última hora, uma decisão com pouquíssimo planejamento e tudo mais, com uma cena bem fraca, que gerou pouquíssimo impacto, que contribuiu pra maior raiva nossa, o telespectador, em relação ao Negan, com o roteiro colocando o Rick pra fazer promessas que não ia cumprir, né? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou te matar. Isso foi algo completamente desnecessário na temporada, porque quando chega no final e o Rick poupa a vida do Negan, essa frase completamente perde sentido, com a justificativa de que a morte do Crow fez o Rick mudar de opinião, mas que a morte foi mal feita, então enfraqueceu demais o sentido da temporada, fez muita gente que foi incentivado pelo roteiro a torcer pela morte do Negan ficar decepcionado. A não morte do Negan é um benefício pra história mais pra frente, isso é ótimo, mas pra oitava temporada é muito mal executado. E vamos seguir. Vamos falar da nona temporada, que pra mim é o reviver de The Walking Dead. Se a oitava temporada foi totalmente destrutiva, fez perder vários fãs e tudo mais, a nona temporada manteve a parte que ainda tinha. Pra mim, uma das melhores temporadas da série é a nona temporada. Dessas últimas, é a melhor de todas. Ali a gente tem dois acontecimentos, mas muito sinistros e muito bem feitos, que o primeiro deles, que é o ápice da temporada, a história ali, é a despedida do Rick, que conseguiram fazer uma despedida emocionante, uma despedida satisfatória e intensa, que ao mesmo tempo deixa a brecha pro personagem voltar depois, e fez a gente que é fã ficar a todo momento numa expectativa de quando o personagem poderia voltar. O episódio dele pra mim é muito incrível, daí a gente passa por aquele salto temporal gigante. No meio disso a gente tem uma morte bem intensa, que é a do Jesus, que assim, pra história da nona temporada faz sentido, porque tinha que ter uma morte pra chegada dos sussurradores, mas pra história geral da série e pro proveito do personagem é muito ruim, porque pra justificar essa morte dele ali naquele momento, ele precisaria ter tido proveito suficiente na guerra contra o Negan, que é o que acontece nos quadrinhos e simplesmente não fizeram. Então por isso deu um impacto negativo pra maior parte da galera, mas pra história da nona temporada, pra mim, eu acho que tá ok. E assim, eu falei dois grandes acontecimentos, temos Rick e a chegada dos sussurradores desaguando ali,
desencadeando as estacas, que pra mim é a segunda cena, o segundo momento mais impactante de The Walking Dead. Pra mim é um momento muito bem feito, é um momento muito bem construído, que tinha chances de ser o mais impactante de The Walking Dead, passar lá a morte de Glenn e Abram, se caso tivessem colocado personagens mais relevantes pra morrer aqui. Não que Tara, por exemplo, ou Enid, sei lá, quem você é fã e tudo mais, não seja relevante, mas personagens relevantes no nível de Glenn e Abram lá, se morressem aqui, poderia ser bem mais intenso ainda. Fora o ponto que eles ainda estavam com aquele medinho, o processo que eles enfrentaram na 7ª temporada pelas cenas violentas, eles quiseram tirar um pouco da mão, né? Se tivessem mantido a intensidade das cenas, eles poderiam até ter colocado os caras sendo decapitados em cenas, mas eles evitaram, enfim, faz parte. A 9ª temporada pra mim, no geral, é muito incrível, mas vamos falar da 10ª temporada, que essa aqui é polêmica. No geral, pra mim, a gente tem uma temporada boa, não mais do que isso, com muitos altos e baixos, mostra uma guerra aí contra os sussurradores, acontecimentos bem tensos, mas que a temporada poderia ser bem melhor. Quem carrega a temporada com certeza é esse cara aqui, o queridíssimo Negan, dos episódios principais até o 16, até mesmo nos episódios extras, é ele que carrega a história. A gente tem mortes tristes não tão relevantes, mas a gente tem um direcionamento pro final da temporada que melhora muito. Com o Negan se redimindo muito, a morte épica, né, da Alpha que o Negan promove, a vingança que a Carol promove indiretamente. No meio disso a gente tem uma pausa pro episódio de despedida da Michonne, que eu acho bom, mas nada mais do que isso. Na época eu achei melhor, mas analisando hoje cai um pouquinho. É outro que abre perguntas gigantescas que vão ser respondidas, né, na série de Rick e Michonne. A gente tem um episódio que seria o final, né, antes dos extras, bem incrível, bem legal, poderia ser melhor executado. Pra mim ele tá na categoria muito bom e seria a categoria ótimo se tivessem executado melhor a morte do Beta, que foi muito rápida, aconteceu repentinamente e acabou, foi muito rápido. Aí vamos falar rapidamente dos episódios extras, né, que a pandemia causou com que eles tivessem que fazer esses episódios extras, que no geral a gente tinha um episódio 17 médio, um episódio 18 médio também, que prepara muito o terreno pro futuro, né, com a adição da Lia, um episódio 19 de Aaron e Padre Gabriel, que não tem nenhuma importância pra história no futuro, mas que pra mim é muito bom, um episódio 20 fraco, que é todo baseado em alucinações da princesa, um episódio 21 horroroso, um dos piores da série pra mim, na minha opinião, e um episódio 22 que vem pra salvar tudo com quem? Com o Negan. O episódio do passado do Negan é literalmente, pra mim, até hoje, um dos melhores da série, tá ali no meu top 10 fácil, fácil, fácil. E aí vamos falar da temporada 11, a última temporada da série, também a maior temporada da série, que conta 2 arcos que seriam de 2 temporadas, eles resumem 2 temporadas em uma. Primeiramente a gente tem os Reapers, que seriam a temática de uma temporada inteira, que ainda bem que isso não aconteceu, e assim, pra essa última temporada acabou que a história, ao mesmo tempo que foi muito rushada, muito rápida, também mostrou um vilão que chega impondo respeito, mas logo se consagra fraquíssimo, um dos mais fracos, talvez o mais fraco da série. Morre sem muita dificuldade, com facilidade. Por aí a gente seguir pro segundo arco, que é o arco final definitivo, o arco de Commonwealth. Esse arco, sim, eu gosto muito dele, eu gosto muito desse impacto de mudança gigante, algo que nem parece ser The Walking Dead mais. Seria o tema da 12ª temporada, que essa seria a última, né? Esse arco chega como chega nos quadrinhos, sai dos tons de guerra e sobrevivência, e a gente passa pra ambiente urbano com muita política, com seus altos e baixos também, mas que pra mim, no final das contas, volta ao clássico The Walking Dead, principalmente com a terceira parte dessa última temporada, que pra mim a gente tem um encerramento satisfatório da história de Commonwealth, mas que peca nas pontas soltas, que a gente não sabe se algum dia vão ser explicadas. As duas principais pontas soltas que eu preciso destacar, que pra mim precisava ter aparecido, é a questão de Oceanside, que nem é tão importante, a mais importante pra mim seria a relação de Commonwealth com o CRM, com quem que eles se relacionam e tal. Tinha sido até prometido que eles iam mostrar, mas no final das contas mudaram de ideia. Temos aí uma subida progressiva pra esses episódios finais, com o episódio 23, que é o segundo melhor episódio da temporada, e o episódio 24, que com certeza é o melhor da temporada. Pra mim não é o melhor da série, mas entra na lista de melhores da série. Na minha opinião, pela carga emocional gigantesca, é um dos episódios de The Walking Dead que tem mais carga emocional. Tinha que ser, né, por ser o último dessa série. A gente tem pelo menos uma morte bem importante, com um encerramento pra mim muito satisfatório, voltando ao começo, com o aparecimento de Rick e Michonne, dando um marco pra um novo começo da história, ressaltando que ali a gente termina só um arco. A história do grupo junto termina em The Walking Dead, mas a história de The Walking Dead é só o começo. E essa é minha análise, temporada por temporada, o que eu achei, o que eu acho com sinceridade. Vale ressaltar que nesse vídeo eu não vou dar uma nota específica pra série em si, aquela nota mesmo que eu dava por episódio pra
série, uma nota, porque na minha opinião, com certeza agora que a gente tem todas as temporadas já fechadas, eu acho muito importante ver a série inteira novamente do início ao fim, pra fazer uma avaliação melhor, dar essa nota e também fazer pra vocês um ranking de temporadas atualizadas, da pior até a melhor, que eu sei que vocês vão querer ver, né? Se você quer, claro, né? Também coloca aí nos comentários, em breve eu vou trazer, fica ligado, já clica nesse like, se inscreve no canal pra você não perder toda a cobertura que eu vou continuar fazendo do universo, e coloca a sua opinião aí, sua análise sucinta, resumida, o que você achou, o que você não achou, cada um tem sua opinião. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!